Olá, me chamo Marlena, sou aluna da Universidade Estácio de Sá, do curso de graduação em Letras Inglês e Formação Pedagógica, e o tema do trabalho de hoje é a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. Para começar, eu trouxe um artigo da Constituição Federal que é muito importante, o artigo 205, que diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Assim, a igualdade na educação ela deve ser atingida a todos, ela deve ser promovida de maneiras que todos sejam atingidos por elas, inclusive os deficientes. Através dessa perspectiva, o contexto escolar precisou passar por adaptações para que abrangesse esses alunos com necessidades especiais, adaptações não apenas na estrutura da escola, mas no formato pedagógico de ensinar, já que muitos desses alunos com necessidades especiais estão cada vez mais frequentes nas escolas. Para isso, algumas ações são relevantes para a implementação de um projeto inclusivo. Na educação infantil, é muito comum a presença de alunos que possuem alguma deficiência ou que ainda não foram diagnosticados, mas que dão sinais, demonstram que precisam de uma assistência maior. E o papel do professor é importantíssimo nesse momento, pois é ele que vai se atentar, é ele que vai observar todos esses sinais e preparar uma aula adaptável e acessível para toda a turma, para que todos os alunos sejam incluídos e que todos os alunos participem da aula de maneira igual. Para isso, é importante que as atividades sejam mais interativas e que sejam aplicadas no momento da aula para criar um vínculo entre toda a turma. E uma delas pode ser atividades que promovem a socialização entre os alunos e professores, como gincanas e atividades ao ar livre, e também atividades que promovam o desenvolvimento, a imaginação e a criatividade, como, por exemplo, o storytelling, que são contações de histórias que podem ser criadas pelos próprios alunos, ou cantigas. Assim, eu preparei um planejamento educativo inclusivo que vai abordar crianças pequenas de 4 e 5 anos da educação infantil. O nome do projeto é Movimentos e o tema se refere ao corpo humano. O objetivo geral é demonstrar o controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias e atividades artísticas, entre outras possibilidades, e o objetivo específico é aprimorar suas habilidades corporais à medida da repetição. O projeto visa verificar a agilidade dos alunos em fazer os mesmos movimentos que o professor, com base na repetição e o foco em fazer os movimentos corretos. Dessa forma, um exemplo, de como essa aula pode ser ministrada, começando pelo professor chegando na sala de aula e recepcionando os alunos, e após esse momento, ele mostra um bonequinho simples no PowerPoint, e falará das partes do corpo humano. Pode apresentar a cabeça, os pés, os braços, os olhos, entre outras partes do corpo. Depois desse momento, sem o bonequinho, já podendo retirar o PowerPoint, o professor cria, pode falar alguns comandos utilizando a parte do corpo que foi ensinada. Por exemplo, levantem os braços. Então, os alunos deveriam fazer o que o professor mandar. Batem os pés, balancem a cabeça e eles precisam obedecer o professor. Após esse momento, a gente pode criar um momento muito mais interativo e o professor pode colocar uma música em que os alunos irão ouvir, por exemplo, uma música que é muito conhecida entre eles, que é a cabeça, ombro, joelho e pé, e juntamente com ele, eles deverão tocar as partes do corpo humano que forem mencionadas na música, e aquelas que não forem mencionadas, eles não podem tocar. Depois, colocar essa mesma música com a velocidade maior para avaliar a habilidade e o foco dos alunos.